lá. Bom, então Van Gogh nasceu no ano de 1853, no dia 30 de março. Então, e ele morreu em 1890, em Auvers-sur-Oise. Então, vocês verificam que ele teve uma vida bastante curta e ele se suicidou, né? Então, nessa vida de Van Gogh, extremamente significativa para a história humana, talvez seja um dos motivos pelos quais a humanidade se interesse tanto por esse artista, né? Porque houve também na história das artes muitos artistas interessantíssimos e tão exóticos ou complexos quanto Van Gogh, né? Então, Hieronymus Bosch, por exemplo, um artista que trabalhou em 1500, viveu nessa época, foi um artista incrivelmente versátil e exótico para a época, né? Ele fez um tipo de surrealismo ali, né? Não se falava, o surrealismo começou com Salvador Dalí, né, na arte moderna. Então, mas já havia sido feito. Primordialmente, eu penso no artista como um satélite de captação de ondas, né? Ondas sentimentais, ondas magnéticas, ondas orgânicas, tudo que possa haver de vibração no espaço, o artista tem essa capacidade, essa sensibilidade de captação. Quem não nos garante que captemos vertentes energéticas tanto de um passado remoto, eu digo de milhares de anos atrás, ou de um futuro, né? Porque as ondas são... aí entram aspectos físicos, né? Por isso que eu estou fazendo só uma imaginação, de certa forma uma viagem, mas para justificar que a arte ela não é engessada. O artista não tem uma condição de captação engessada em sua temporalidade. O que engessa é a economia. O que engessa é o mercado. Então o mercado diz, você deve pintar assim, você deve agora pintar gatinhos coloridos, você deve pintar os aspectos da nobreza de um estado, você deve pintar a mitologia, senão você não vai ter um lugar na corte, ou você não vai ter um lugar na galeria da Quinta Avenida, e por aí vai. Então, esses aspectos limitam e direcionam as características e as sensibilidades do artista. Isso não exclui Van Gogh. Van Gogh, quando foi para Paris, ele buscou mais luminosidade. Ele conheceu as vertentes do impressionismo e o início dessa transformação da arte acadêmica, da arte clássica, para uma arte moderna. Então ele começou a pintar flores, ele deu mais luminosidade nos quadros dele, foi daí que ele decidiu, foi em sua estadia em Paris, na casa de seu irmão Theo, que ele decidiu ir para o sul da França, né? Para atrás das cores, atrás da luminosidade, atrás de uma pintura mais alegre, né? Porque Van Gogh tinha uma pintura muito introspectiva, muito fechada, muito voltada para o sofrimento das pessoas. Ele era muito solícito com as pessoas, né? Então nós vamos ver agora no desenvolvimento da vida dele. Bom, então Van Gogh nasceu na cidade de Zundert, na Holanda, nos Países Baixos, né? E se desenvolveu como um menino bastante fechado, bastante introspectivo. Ele não era versátil na convivência com os seus amiguinhos, mesmo na escola, quando ele foi para um internato aos 11 anos de idade, ele era considerado até um menino um tanto quanto problemático, né? Mas ele era capaz, ele era bastante inteligente, Van Gogh, né? Ele dominava 4 idiomas, ele estudava, ele se dedicava, então ele tinha capacidades muito amplas, né? E era um ávido leitor, gostava muito de ler, de estudar e de uma literatura globalizada na época, né? Se dedicou muito ao desenvolvimento de seus gostos particulares, né? Então, uma coisa que é curiosa na história da vida de Van Gogh, o pai dele era um pastor calvinista e bastante severo, né?
São as características do calvinismo da época mesmo nos Países Baixos, né? E Van Gogh, quando nasceu, ele nasceu numa condição, um ano anterior, nasceu uma criança morta, que se chamava Vincent van Gogh. Então Van Gogh foi a segunda tentativa de um filho morto, do qual a mãe nunca superou o sofrimento. Então, sua mãe, Ana Carventos, ela conviveu com essa angústia da perda da primeira criança, projetada no crescimento do verdadeiro Vincent van Gogh, que vingou, que nasceu no ano seguinte, em 1853. Então Van Gogh tinha em sua carne, em seu desenvolvimento, em sua alma, essa carga proveniente desse clima de luto e de angústia que teve sua mãe, né? Teve outros filhos, e Van Gogh teve muita proximidade e intimidade com o seu irmão Theo, né? Que o ajudou praticamente a vida inteira. E quando Van Gogh faleceu, Theo faleceu no ano seguinte, louco, completamente internado bom, havia as doenças da época, a sífilis, né? Eles foram sifilíticos, como a maioria dos artistas boêmios da época, e até mesmo os não boêmios, né? Pois era uma doença corriqueira, sexualmente transmissível também na época, então fazia parte do histórico desse período, né? Então Van Gogh nasceu, ele cresceu como um menino melancólico, solitário, individualista, introspectivo. Então, podemos até analisar como um parcial ou mesmo, até mesmo relativo ao autismo, né? Apesar de eu achar que o autismo, em certas parcelas, ele sempre estará presente na vida de um artista, né? Então, até mesmo a introspecção, esse frenesi, esse delírio que os artistas têm, e aonde eles vão colher a imaginação deles, da forma que eles observam o mundo, parece que é um certo autismo, mas um autismo controlável, né? Se isso é possível, administrável, né? Então, eu mesmo falando como artista, tenho uma convivência que considero relativamente normal com os meus familiares, com a minha amada companheira e por aí vai, com os meus amigos. Eu acho que o amor, não há fronteiras, não há limites para o amor e para o afeto e para a amizade. O que limita, o que engessa é a economia. Então, sempre temos que deixar isso claro, como são as vertentes de um artista que busca sempre a expansão, sempre a quebra de fronteiras, sempre a quebra de limites. E o mundo econômico engessa isso, ele te limita, mas nós vivemos no mundo material também. O artista tem uma parcela imaterial, tem uma parcela subjetiva de vida, e muitas vezes o torna um desorganizado das parcelas materiais e objetivas, práticas e pragmáticas da vida real, da vida de organização, de horário, de tempo, né? Então, a equalização disso vai fazer o relativo sucesso histórico de um artista. Houveram muitos artistas muito desorganizados nessa parte mais material, mais econômica, né? E que, obviamente, só foram serem reconhecidos pós-morte, né? Então, uma vez eu vi uma exposição que foi realizada em São Paulo que se chamava Aos que Nasceram Póstumos. Então eu achei muito interessante esse título porque houve uma série de artistas que só foram reconhecidos e fizeram sucesso depois de mortos. Um exemplo, Johann Sebastian Bach, magnífico compositor, talvez o precursor e compilador de toda a história da música ocidental. Praticamente ele fez tudo ali em 1700, foi o período que ele viveu, nasceu em 1685 na Alemanha.
Então, como foi Franz Schubert, foi um compositor reconhecido depois de morto, como foi Van Gogh, reconhecido depois de morto, né? Então, esses artistas não tiveram a habilidade de trabalhar e de negociar as vertentes de sua época, né? Então Van Gogh ele cresceu isolado, ele sempre foi um sujeito isolado, ele se permitiu isso. Não que ele não tivesse amigos, tinha alguns poucos amigos, mas ele tinha um temperamento tão tempestuoso, tão intransigente, ríspido em tantos aspectos, era um ariano, né? Visceral, dedicado à sua individualidade e o como ele enxergava o mundo, né? Então ele praticamente pregava os seus conceitos em sua obra, em suas emoções, em suas projeções de amizade e afeto. Então era praticamente herança de seu pai, um pastor de seus hábitos, né? Então ele praticamente pregava com toda a força de sua alma e de seus gestos o que ele acreditava. Bom, então Van Gogh tendo crescido na Holanda, ele começou a estudar, foi para o colégio com 7 anos de idade e para a escola local, né? Não se sentia bem, ele era um menino muito reservado, muito vinculado ao seu mundo interior. Ele cresceu numa condição relativamente confortável, apesar das dificuldades financeiras de seu pai. O seu pai, como já disse, foi um pastor calvinista e não tinha um alto salário da igreja, mas ele tinha acesso a funcionários. O Van Gogh cresceu, o Vincent Van Gogh cresceu com uma governanta ao seu lado, tinha à disposição locomoção e tal. Então ele tinha os benefícios que a igreja local oferecia pelos serviços dele, mas não tinha uma abundância financeira que propiciava à família uma independência interessante, né? A mãe de Van Gogh vem de uma família próspera de Haia, e o tio de Van Gogh, tal como o avô, que se chamava Vincent também, tinha uma condição de artistas. E dos filhos do avô, 3 eram comerciantes de arte. Isso levou Van Gogh, posteriormente, a se empregar por recomendação do tio, por indicação do tio, na Galeria Goupil, que era uma galeria muito importante da época. Bom, mas ele foi ao colégio com 7 anos, não se interessou, voltou para casa, foi enviado ao internato com 11 anos de idade. Também não se identificou, não se adaptou, devido a ter uma falta de flexibilidade de relacionamento com os seus amigos. Ele não era uma pessoa extremamente sociável, e muito menos nessa idade, pois ele cresceu com o peso não só religioso da família, como podemos lembrar, das características um tanto quanto vinculadas ao luto da mãe dele, né, por ter perdido o irmão que também se chamava 21 anos antes de ele nascer, né? Então ele voltou, ele acabou saindo do internato também por não se sentir apto à expressão necessária para ter a evolução nesse internato. Então falou, bom, e agora, né? Que faremos com o nosso filho, com Vincent Van Gogh? Pensaram os pais dele. O tio dele então arrumou um trabalho para ele nessa Galeria Goupil, que era a principal galeria da Europa na época, né? E havia uma na cidade de Haia. Então ele foi aos 15 anos, foi para a Galeria Goupil, foi trabalhar lá, fez um treinamento e nesse momento é que Van Gogh começa a se interessar por arte, porque ele começa a ter contato com as melhores obras e os melhores artistas da região que expunham nessa galeria, e começou a distinguir o que era a boa arte e da arte não tão bem elaborada. E ele tinha uma natureza, uma facilidade, um talento para reconhecer esse tipo de arte. Existem pessoas, e eu já convivi com algumas, que têm capacidade de olhar para uma obra de arte e falar: essa é uma boa obra, essa não é.
quase que instintivamente. Claro que o conhecimento vai acrescentar, vai ajudar. Mas tem pessoas que têm essa natureza, é um mistério, né? Porque tem pessoas que têm uma condição artística desenvolvida com a capacidade de perceber uma boa estética, até mesmo uma estética auditiva, uma estética musical, de distinguir uma boa música de uma música não tão bem feita, né? Então esses são os mistérios da alma humana, né? Que eu acho que nunca iremos decifrar. Mas existia essa capacidade em Vincent van Gogh de começar a perceber o que é a boa arte em relação, em detrimento da arte que não é tão bem feita. Se interessou, trabalhando como marchand na Galeria Goupil, na cidade de Haia, desenvolveu a pesquisa, passou a ler cada vez mais, frequentou os museus, todos os museus possíveis da época ele frequentava, estudava, anotava. Então ele se dedicou muito, foi muito feliz. Então ele começou a se apaixonar por arte nesse início. Caso que já havia ocorrências na família dele, né? Haviam principalmente comerciantes de arte, né? na família dele. Posteriormente, em 1883, estando já preparado na Galeria Goupil de Haia, ele foi transferido, convidado e transferido a trabalhar na Galeria Goupil de Londres, que recebia os principais artistas da época, da região, então já juntava não só os Países Baixos, juntava os artistas belgas, os artistas holandeses e os artistas ingleses, né? Então ali Vincent van Gogh teve contato com uma arte mais ampla, mais moderna e uma arte de um valor também mais elevado. Ele se dedicou, ele se transformou num bom vendedor, num bom marchand, e já com 20 anos de idade, ele já ganhava mais do que seu pai, né? Então, ele foi bem sucedido nessa época, foi um período feliz. Mas eis que vieram as paixões. Então, Vincent van Gogh se apaixonou pela filha do dono da Galeria Goupil de Londres, Eugenie Loyer. Uma situação tanto quanto trágica na vida de Van Gogh. Então, os afetos, na verdade, trouxeram grandes sofrimentos e obviamente, imposições para o isolamento em si mesmo e instituições. Vamos ver já na sequência o que acontece e como entra a religião na vida de Van Gogh. Bom, então Vincent se apaixona por Eugenie Loyer, paixão pela qual não foi retribuída, porque ela estava comprometida e apaixonada por um outro homem. Ele se dedicou, ele se declarou a ela, ela não aceitou, e isso o deprimiu intensamente. Van Gogh, eu acho que, como lemos, como estudamos e vemos na pintura dele, ele era uma pessoa muito intensa e ao mesmo tempo muito sensível. E era bastante inapto para a realização da estratégia sentimental. Se é que há uma estratégia afetiva ou sentimental ou emocional, né? Mas uma coisa que foi falado há pouco tempo atrás, foi explorado, né, durante até uma década, que se fala em inteligência emocional. Então, Van Gogh não havia em Van Gogh essa capacidade de organização, de lidar com os afetos, de separar as coisas. Ele era muito intenso, muito veemente, muito ríspido, né? Então, da mesma forma que ele rispidamente desenhava alguma coisa que interessava a ele, e desenhava de tudo, uma coisa que foi incentivada pela mãe dele. Não só o desenho, como o amor pela natureza. Porque a mãe dele levava não só o pequeno Vincent, quanto como os outros irmãos, a fazer passeios pela natureza, pelo campo, na cidade natal de Vincent van Gogh. Então, esse apreço, essa intensidade por desenhar, por praticamente vomitar as suas emoções e fazer imediatamente, ele tinha na parte afetiva também.
Então ele se declarou com a intensidade de querer, de falar, vou me casar com essa mulher, eu sou apaixonado por ela. E foi negado. Aí ele começou a sofrer os aspectos mais depressivos e se declarou uma pessoa antissocial, uma pessoa inapta a conviver com a própria recusa, né, por ter sido recusado, e resolveu de uma forma não menos veemente como tudo que fazia, e introspectiva, se dedicar à religião. Então foi aí que Vincent van Gogh resolve se entregar a Deus. Ok, entra de corpo e alma nessa vertente, encontra uma instituição e vai estudar teologia em Amsterdã. Não, mais uma vez, não se dá tão bem no sistema padronizado da instituição de estudo, de ensinos de teologia, apesar de ser dedicado. Ele passava noites em claro estudando, lendo, ele falava 4 idiomas, então Van Gogh lia e dominava praticamente o alemão, o holandês, o francês e o inglês, né? E ainda tinha alguma habilidade em espanhol. Então ele era um sujeito culto, ele lia Shakespeare, ele lia a literatura francesa e inglesa da época também. Era um ávido leitor. Então ele tinha uma condição cultural bastante interessante. E que podemos perceber nesse livro aqui, que eu recomendo, a leitura é muito interessante, que são as cartas entre Theo, seu irmão, né, que eram muito amigos, passaram a vida inteira numa amizade profundamente producente. Aqui estão compiladas as cartas que eles trocaram em vida, né? Então, é muito interessante para saber como Van Gogh era um homem instruído e dedicado, devotado ao que acontecia na época, na arte e tal. Ele não era só visceral e interessado na própria expressão, como muitas pessoas pensam. Não, extremamente atualizado. Bom, mas ele, então, se dedica à teologia e se considera inapto a prestar os exames da escola, por não se achar suficientemente preparado. Começa a se dedicar cada vez mais e quer ser pastor, a todo custo. Lembrem-se que o pai de Vincent van Gogh, Theodor van Gogh, era pastor, né? Pastor calvinista. Então, tá bom, vou seguir os passos do meu pai. E começa a encontrar com uma potência, como tudo que ele fazia, e a imaginar e se sentir um tanto quanto um cristão fervoroso mesmo, né? Com os conhecimentos que ele adquiriu. Bom, ele é mandado para o sul da Bélgica para funcionar como pastor. Nessa época, os pastores eram mandados para essa localidade, que é onde funcionavam as minas de carvão, no sul da Bélgica, onde trabalhavam os mineiros, em circunstâncias deploráveis na época, né? Nós todos sabemos que as minas de carvão são ambientes um tanto quanto inóspitos, né? De trabalho, de convivência, de sujeira, de poluentes para o pulmão, de explosões de gás e aquela coisa toda. Então, os pastores eram mandados nessa época como penitência para o sul da Bélgica. E o Van Gogh imediatamente aceitou ir para lá para pregar os seus conhecimentos teológicos para essas pessoas, um tanto quanto sofridas, castigadas pelo trabalho, pelo clima, e que viviam em condições quase subhumanas, né? E nesse ambiente extremamente simplório e carente, Van Gogh colocou em prática toda a sua dedicação e solidariedade em relação a esses trabalhadores que sofriam tanto ali. Porém, ele queria viver admitindo e interiorizando, internalizando um sentimento cristão. Ele vivia como Cristo, praticamente. Ele queria viver absolutamente abnegado de todos os confortos, de todas as condições associadas a qualquer privilégio. Ele não queria se sentir um privilegiado em relação
ao seu rebanho, né? Então, porque normalmente os pastores, os padres, eles vivem numa condição um tanto quanto privilegiada em relação ao seu rebanho. Van Gogh não queria viver como Cristo. Ele dormia no chão com uma palha, ele mal se alimentava, ele doava as suas roupas e ele participava das agruras e das dificuldades dos mineiros, da vida dos mineiros, como se ele fosse um próprio mineiro. Então, ele vivia de forma em pé de igualdade com o sofrimento, com a solidariedade, né? Não é tão à toa que, posteriormente, e nessa época também, ele já começa a fazer esboços e trabalhos desenhando esses mineiros, e vemos tanta intensidade, tanto sofrimento e tanta expressividade nos rostos dessas pessoas. Então, Van Gogh sentia dentro dele mesmo essa expansão da simplicidade, o que faz dele um grande homem num aspecto de solidariedade humana mesmo. E um delírio particular também, não deixa de ser, né? Então Van Gogh nessa época passa a desenhar esses mineiros e a cuidar deles de uma forma dedicada, né? A igreja não vê isso com bons olhos, porque ele, de certa forma, perde o patamar de nobreza e passa a viver como praticamente um trabalhador simples miserável. Não aceita isso e exclui o trabalhador e o dedicado Van Gogh de seu posto de pastor também nessa localidade um tanto quanto sofrida do sul da França. E o que acontece? Mais uma decepção na vida de Van Gogh, que passa a descrer mais uma vez dos meios tradicionais da instituição. Já estava insatisfeito com a instituição teológica, com os ensinos, não foi bem sucedido no colégio também como criança. Van Gogh até mesmo disse em cartas posteriormente que a infância dele foi muito insípida, muito fria. Ele não foi uma criança feliz, não teve. Inclusive ele fazia passeios pelo cemitério a ponto de visitar o túmulo do irmão dele, né, que nasceu morto, né? Um ano antes dele, que se chamava Vincent também, né? Então, Van Gogh escreveu posteriormente: para mim, o Deus do clero está morto e pregado. Mas isso não faz de mim necessariamente um ateu. E o que eu sinto, que é veemência, que é um sentimento intenso de devoção, isso para mim é Deus. Então ele passou a sentir essa potência dentro dele, internalizar essa potência, como ele fez com tudo na vida dele, como ele fez com todas as vertentes de trabalho e de desenvolvimento e de afeto também. Ele se apoderou de Deus dentro dos sentimentos dele, dentro da alma dele, e desprezou por completo a instituição. Então, para ele, a instituição religiosa, a igreja, estava morta e esse Cristo, esse Deus da igreja, estava pregado e morto também. Então, Van Gogh ele construiu em seu universo vital todas as necessidades para que ele desenvolvesse as suas paixões e as suas intensificações. Isso faz dele uma pessoa veementemente empolgada na sua arte e que, de certa forma, era o seu delírio e o seu refúgio. A arte está muito associada a isso, né? Então, nós como artistas, falo por mim mesmo, quantas vezes não me encontrei isolado e sofrendo, trabalhando os meus exercícios, as minhas brincadeiras, os meus supostos desenvolvimentos, fazendo uma compilação. E o sofrimento parece que faz uma parte, é parte intrínseca do desenvolvimento, não só poético, como artístico, né? Que tem a ver com aquele autismo
administrável que eu falei há pouco, eu acho que todo artista precisa um pouco desse isolamento para fazer essa síntese dos seus sentimentos e para ter ideias. E as ideias não vêm necessariamente em momentos que queremos, né? Então precisamos ter um aspecto um pouco meditativo. Eu acho que é um pouco natural do artista, né? Se sentir um pouco isolado e às vezes até cultivar um pouquinho de melancolia, que podem chegar, obviamente, a processos extremos, né? Como foram para os artistas expressionistas, né? que viveram o período das pós-revoluções, né? O período pós-revolucionário, e viveram de carne, corpo e alma a Primeira Guerra Mundial, nesse período. Né? Então, todas as tensões inibidoras do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, nesse período de intensa carnificina, esses artistas estavam presentes ali na Alemanha, eram principalmente artistas alemães. Então, viveram nesse período todas as agruras e os sofrimentos da destruição. Então, eles se identificaram demais com o sofrimento da alma humana, coisa que o Van Gogh já havia colocado em prática em si mesmo, com a identificação dos sofrimentos dos mineiros. Posteriormente, decepcionado com a igreja, ele retorna para a cidade natal, para a casa dos pais, e passa a trabalhar ali, na região. E decide, nesse período, a dedicar-se à arte. Ele decide que a próxima devoção dele será a arte. E começa a desenhar freneticamente, intensamente, como tudo que fez, e passa o tempo no campo desenhando os camponeses, desenhando os trabalhadores, desenhando tudo o que ele via e conseguia enquadrar na sua fértil imaginação, sem inibições. Né? Van Gogh também tem isso, uma das características da expansão da arte em Van Gogh é justamente quebrar as fronteiras de inibição e de padrão. Então ele enquadrava uma coisa, ele desenhava, ele pintava uma flor, um cacto, uma madeira, um animal morto, uma caveira, uma bota, um sapato, natureza morta, um retrato. Nessa época ele estava muito no desenho, muito luz e sombra, intensamente escuro, né? Mas com muita expressividade já, com muita potência. E nesse tempo, seu irmão Theo, que morava em Paris, começa a mandar dinheiro para ele, começa a sustentar já o sonho do irmão, que já estava empolgado, então começa nesse período a desenvolver e a trabalhar com arte. Então podemos dizer que Van Gogh começa definitivamente a se dedicar à arte com 27 anos de idade, perto disso.
já havia feito alguns desenhos, sempre fez desenhos desde criança, sua mãe incentivou, mas ele realmente se dedica a esses esforços e resolve se tornar um artista com todas as suas forças próximo dos 27 anos de idade. Bom, então Van Gogh, nesse período, antes de voltar para a casa dos pais, em 1881, ele ainda é incentivado por seu irmão Theo, que o convence a estudar na Academia Real de Belas Artes, em Bruxelas. E apesar da decepção do sistema todo que ele teve, ele se matricula e vai estudar anatomia, perspectivas, composição, nesse período todo. Então ele teve uma formação acadêmica que o ajudou no desenvolvimento posterior de sua arte e de seus desenhos, né? Como disse Picasso, quem aprendeu a formar pode bem deformar. Só quem aprendeu a formar, né? Então, se formos analisar, de fato, mesmo na pintura abstrata ou numa pintura figurativa mais estilizada ou mais deformada, nós muitas vezes vemos a capacidade, vemos que o artista teve uma formação interessante ali, tem um conceito de proporção, um conceito de linhas, de traçado. Isso tudo acaba se manifestando em qualquer gesto, mesmo que seja uma obra abstrata. Jackson Pollock, que jogava tinta na tela, existe uma amplitude de gesto, existe um movimento, existe a quantidade da tinta que ele colocava naquelas brochas, naqueles grandes pincéis, existe toda uma técnica, todo um desenvolvimento que está associado a uma espécie de formação, a uma espécie de conceito. Então, eu acredito que nenhum abstracionismo seja assim tão espontâneo e tão abstrato. Existe, claro, que um conceito na escolha das tintas, na escolha do espaço onde se vai distribuir essas manchas, ou essas tintas, ou esses volumes, né? Então, todo esse conceito que o artista trabalha em menores ou maiores gigantescas proporções é fruto de um conhecimento espacial, é fruto de uma formação de conceitos que envolvem linhas, envolve espaços, envolve manchas e cores, né, temperaturas tonais. Tudo isso está presente em qualquer manifestação artística. Então, um artista que aprendeu a formar, ele reconhece uma obra que é imbuída de conceitos, mesmo que seja bastante abstrata. Então, Van Gogh se serviu bastante desses estudos na Real Academia de Belas Artes. Ok, posteriormente, em 1880, ele passa numa cidade vizinha e encontra uma prima sua, né, que se chamava Cornélia Stricker, Vos Stricker, apelidada de Ki. Ele se apaixona por ela, caso que ela tinha ficado viúva há pouco tempo e tinha um filho de 8 anos. Van Gogh gostava muito, de certa forma, da morbidez, como podemos perceber nos primeiros desenhos, na escuridão, em toda a busca do sofrimento de seus personagens, né? Inclusive ele passou a pagar pessoas bastante simples, bastante pobres, como modelo para desenhar essas pessoas, né? Para pegar essa expressão. Ele se identificava muito com o lado miserável, né, do ser humano.
ele tinha não só por solidariedade, como eu acho que até por identificação, né, de uma condição de autoflagelo. Inclusive, quando ele estudou na aula, na escola de teologia, havia relatos de autoflagelo, né? Então ele falou sobre isso também. E até como autopunição, que ele não se alimentava direito. Não? Então, Van Gogh, ele de certa forma não se permitiu a uma expansão de seu ego vinculado a qualquer espécie de conforto pessoal ou material. Né? Então, é uma pessoa de uma complexidade um tanto quanto interessante. Não é à toa que é tão estudado, que a humanidade tem tanto interesse por esse homem, como, por exemplo, Ludwig van Beethoven, né? Que também foi um homem de uma intensidade, de um sofrimento na vida bastante peculiar, bastante intenso. Né? Bom, então, Van Gogh se apaixona por sua prima, apelidada de Ki, e que não tem sucesso no relacionamento. Ela recusa veementemente o encontro com ele, e ele estava envolvido pelo fato de ela andar de luto, andar de preto e ter uma tristeza agravante em seu semblante, em sua manifestação, e ele se animou muito nesse período, né, onde ele estava ali, fazia caminhadas com ela e tal. Bom, e com todo esse período da vida de Van Gogh, de 1881 a 1882, vale ressaltar duas características da personalidade de Vincent. Né? A primeira foi com sua prima Cornélia Voss Stricker, que ele chamava de Ki. Né? A Ki, por quem ele se apaixonou, que, como eu falei há pouco, era viúva, ela vivia de preto, e ela estava angustiada. Né? E Van Gogh se apaixonou profundamente por ela. Inclusive tem uma passagem muito comentada e até muito exibida em documentários e em filmes sobre a vida de Van Gogh, que é uma célebre cena que ele entra na casa dos tios, né? Porque ela era filha de um tio dele, e eles não quiseram chamá-la, né? Não queriam colocar Van Gogh em contato com ela, com a Ki, porque eles diziam que Van Gogh não tinha uma personalidade equilibrada e não tinha a menor condição de sustentá-la na vida. Né? Ele não tinha um equilíbrio financeiro e mesmo moral. Né? Então não iriam chamá-la. E Van Gogh havia uma vela acesa, Van Gogh coloca a mão esquerda em cima da chama da vela e disse que ele teria o tempo de contato com ela relativo ao tempo que ele aguentaria a chama da vela queimando a sua palma da mão esquerda. E então ele acaba sendo expulso da casa e tem uma decepção, claro, amorosa, e os tios evitam que ele tenha contato com a sua prima Ki, que também não queria nenhum tipo de relacionamento com ele. Okay. Posteriormente, então, em 1882, que ele vai viver com essa prostituta que se chamava Klasina Hornig. O apelido dela era Cine, como eu falei há pouco, e ela era uma prostituta alcoólatra, sifilítica, como quase todos os personagens que tinham mais livres relações sexuais na época. Né? Então Van Gogh frequentava um estabelecimento da Luz Vermelha, né? Sempre que podia, como muitos outros artistas, né, da época, sendo na cidade de Paris ou em outras cidades. Esses estabelecimentos eram muito normais, haviam muitas prostitutas e funcionava de forma muito intensamente, não só em Paris, como em Londres, como nos Países Baixos, como na Holanda. Né? Então, Van Gogh fica doente, né? como eu falei há pouco, pega a gonorreia, mas eu quero falar desse aspecto, como ele se identificava
com mulheres sofridas. Inclusive ele disse isso para o irmão dele, né? O como ele gosta das mulheres miseráveis, né? Das mulheres à beira do desespero e passando por dificuldades. Porque era talvez um princípio da personalidade dele de se sentir um pouco cristão, né? De se sentir um pouco Cristo, de devotar as suas capacidades e o seu bem-estar para ajudar as pessoas. Então, no fundo, ele tinha uma abnegação pessoal a ponto de se envolver com as situações mais trágicas e complicadas. Então, ele se envolvia, ele se apaixonava por mulheres nessas condições. No entanto, ele foi morar com a Sien, né? E quando o filho dela nasceu, ela estava grávida, né? Quando ele a conheceu no bordel regional ali no estabelecimento da Luz Vermelha. E modo de falar, porque nessa época nem havia luz ainda, né? A luz é um fenômeno que se aproxima de 1900. Então, nessas circunstâncias, o Van Gogh desenvolve a sua arte. Ele pintou muito assim, né? A primeira filha dela, que tinha 5 anos na época, e até o filhinho que nasceu no período que eles ainda estavam próximos, acreditava num período posterior que era filho do Van Gogh, né? A Sien acabou por se suicidar, ela se jogou num rio em 1904 e o Van Gogh se afastou dela em 1883 mesmo. Então ele passou 18, 19 meses com ela e foi um período muito turbulento porque ela não queria deixar de se prostituir, não deixava de beber e ele queria que ela parasse de se prostituir e queria pôr limites na vida dela, ela não aceitava de jeito nenhum. E brigava muito com ele, ele respondia à altura, então eles devem ter tido brigas assim, um tanto quanto calorosas, né? Van Gogh não era um homem de fogo interno e acreditava veementemente nas suas perspectivas, né? Então ele acabou sendo um sacerdote da própria paixão, né? Só que isso funciona muito bem para o aspecto individual, não funciona muito bem para o aspecto conjugal e muito menos coletivo, né? Não é à toa que Van Gogh passou uma vida praticamente inteira voltado e fincado em sua individualidade, em sua rica, porém turbulenta individualidade. Em 1882, ele voltando para a Haia, ele abre o seu primeiro estúdio, com dinheiro e incentivo de Theo também, de seu irmão, que morava em Paris. Com esse desenvolvimento do primeiro estúdio, ele começa a desenhar, começa a compor, e sempre com cores muito escuras. E ele tinha um primo que se chamava Anton Mauve, que foi um grande artista, era um primo de segundo grau, um artista bem sucedido da época, vocês podem pesquisar o trabalho de Anton Mauve, que era seu primo de segundo grau.
ele conversava com Tomov, que lhe aconselhou a trabalhar muito com lápis, com carvão e com pastel. E Van Gogh seguiu essa recomendação e passou a fazer muitos desenhos nesse período, em seu primeiro ateliê alugado, em 1882, na cidade de Haia, e passou, então, nesse período, a se solidificar e acreditar de fato que era um artista profissional. Então começa, nesse período, a carreira realmente sedimentada, podemos dizer assim do nosso querido e apreciado Vincent Van Gogh. Bom, então nesse período, Van Gogh ainda trabalhando com Anton Mauve, que se tornou seu professor. Então Anton Mauve, que era seu primo, passou a dar aulas de aquarela para Vincent Van Gogh. E Van Gogh não só desenvolveu as técnicas e tal, como passou a desenhar com carvão, com pastel também. Mas Anton Mauve gostava de desenhar a partir de moldes de gesso. Então se baseava muito, principalmente no academismo dessa época, se utilizava muito esculturas, moldes de gesso, para se desenhar expressões. E Van Gogh se recusava a fazer isso. No Natal desse período, de 1881, ele vai para a casa dos pais, briga com o pai dele. Van Gogh, sempre devemos lembrar que tinha uma personalidade tempestiva, bastante intransigente, tem discussões com seu pai, e vai para Haia, mais uma vez, e briga também com seu primo Anton Mauve, divergindo provavelmente pelos moldes de gesso, porque Van Gogh queria modelos vivos para desenhar, queria desenhar a partir de pessoas verdadeiras mesmo, né? E passa a fazer isso, passa a contratar pessoas na rua, camponeses pobres e tal, para pousar para ele fazer os seus desenhos. Nesse mesmo período, Van Gogh se envolve com uma prostituta chamada Sien. Ela havia perdido 2 filhos já, tinha um filho e estava grávida de outro. Vivia em condições um tanto quanto sofridas, era uma mulher doente, exercia a profissão, e Van Gogh se apaixona por essa mulher. Vai viver com ela, passa a conviver com ela cada vez mais, se envolve profundamente e tem grandes desentendimentos com seu pai. Obviamente ele se opõe a esse relacionamento, e Van Gogh nesse período teve uma gonorreia, né? Teve essa doença, e nesse período ele ele descobre a tinta a óleo. Então ele passa a trabalhar com esses pigmentos e se encanta. Ele descobre na linguagem do óleo toda a amplitude, a flexibilidade que esse tipo de material permite ao artista. Não é à toa que a tinta a óleo, de fato, é considerada até hoje como o grande instrumento de expressão das artes visuais, né? Dos pigmentos, das tintas, pois ela tem uma lerdeza da secagem, né? O que permite a mistura de tonalidades e de temperaturas tonais muito precisas ao que se quer. Ela permite a composição dos tons pastéis, dos tons secundários e dos tons terciários com muita precisão, o que permite fazer um desenvolvimento, por exemplo, de uma perspectiva aérea, de uma paisagem, onde os tons mais ao fundo perdem potência e existem tons numa gama tonal muito como se fosse um degradê, né? O que devemos sempre aplicar na pintura de uma paisagem, ou mesmo na composição de um rosto. Isso falando de uma pintura mais acadêmica, mais com as cores, respeitando as cores naturais, né? Coisa que foi um tanto quanto alternada, por exemplo, já na arte moderna e já no expressionismo, né? Os impressionistas ainda trabalharam com a impressão da luz, né? E com a impressão das cores originais mesmo. Então, o rosto é pintado em suas cores temáticas e originárias da cor da pele de cada um, né?
Então não era pintado, por exemplo, um rosto de verde, né? A pele não é verde. Então no expressionismo já poderia ser pintado de verde, muitos artistas o fizeram, né? Então nesse período Van Gogh se encanta por esse componente, por esse material e passa então a pintar fazer os seus primeiros trabalhos a óleo. Bom, então, tendo se concretizado o que tanto seu pai queria e desejou, e por isso teve até uma briga com Van Gogh, Van Gogh se separa de si e deixa os filhos dela e parte em 1883. Ele vai ainda chega aí para o norte dos Países Baixos, fica trabalhando um pouco por lá e tal, depois volta para a casa dos pais, por se sentir muito solitário. Então, em 1883 ele retorna e passa a pintar toda a localidade, passa a sair, a excursionar pela natureza, pinta a natureza e pinta muito os camponeses daquela região, as pessoas sofridas, pinta toda uma vida simples na região. E ele se dedica, como tudo que sempre fez, de forma intensa, de forma voraz a esse tipo de pintura. E com a individualidade potente que ele tinha, ele acredita que a vanguarda era a realidade dele. Ele acredita que ele estava sintonizado com tudo que havia de mais sofisticado e que o desenho, a pintura que ele estava fazendo, faria um enorme sucesso. Ele acreditava em si mesmo, né? Então, ele era um delirante, de certa forma, né? Com talento, com capacidades. Mas o mundo vibrava de outra forma. Van Gogh não estava no centro do mundo da atualidade, ele estava no interior da Holanda. O centro do mundo desse período, em 1883, era a cidade de Paris. Então, em Paris, onde estava em ascensão o impressionismo, estava em todo o seu vigor, e já aparecendo os pintores pós-impressionistas, né? Então, nesse período, onde as cores, a luminosidade, uma pintura clara, alegre, de impressões de luz, que dominavam o mercado. E Van Gogh estava no interior da Holanda, pintando cenas escuras, cenas tristes, deprimentes, melancólicas, sofridas, de pessoas amarguradas e necessitadas, né? Mas ele conseguia muita intensidade nessa expressão, mas não era o que o mercado exigia, não era o que as pessoas compravam e queriam como obra de decoração em suas casas. Nesse período que ele pinta tudo isso, em 1885, Van Gogh pinta a célebre obra que são Os Comedores de Batata, que é um quadro magnífico, que quando eu tive a oportunidade de estar frente a frente a esse quadro, passei um bom tempo apreciando e numa imersão ali. Eu acho que eu comi uma batata junto com os personagens dessa obra. E nessa obra, Van Gogh mesmo diz, ele foi muito influenciado pelo escuro de Rembrandt.
que era um pintor que ele apreciava muito e estudou. Então, nesse trabalho, nós vemos muito nitidamente, nesse escuro, e na intensidade, no sofrimento da expressão dessas pessoas, num jantar noturno de necessidade de repor as energias gastas por um dia de trabalho. É um trabalho muito intenso, muito interessante, mas não era a vertente da época, né? Bom, ele mandou alguns trabalhos para o Theo, que era um marchand da grande galeria Guppius de Paris, e Theo morava, o irmão dele, o Theo Van Gogh, morava em Paris, né? Não tem resultados, obviamente, né? Então Theo convida ele a ir a Paris. E então muda toda a vertente da vida do Van Gogh em 1886, que decide ir a Paris e se estabelece junto ao irmão, passa a morar lá e a frequentar e conhecer a luminosidade e todas as novidades que ele não imaginava e que estariam à frente dele num universo amplamente aberto à expansão e o desenvolvimento de Vincent van Gogh.